Boa tarde a todas, todos e todas. Tarde. Bem-vindos a mais uma edição do Seminário Internacional de Criação Sonora LabCrias, organizado por mim, Ana Lu Cunha, Alexandre Brasil, que no momento não está aqui, Ana Emerich e Morgana Martins, e agradeço muitíssimo, né, a participação dessa comissão e, sobretudo, aos meus bolsistas queridos, Davi Bernard, Gabi Siberas, Bia Brito, e dos voluntários Alice Garamboni, Sema, Yaminá Bayomi, Rubens Takamine, isso tudo no âmbito dos projetos Imagens em Descompasso, que é projeto da pós-graduação, a Imagem Fora, projeto de extensão, Criações Coletivas no Estúdio de Artes Sonoras, Lábio Sonar, Laboratório de Sonoridades, Organicidades, Nomadologias, Agenciamentos e Radiofonias, que é uma UDT que originou todo esse projeto dos seminários, né? Hoje de manhã eu contei essa historinha, vou contar essa historinha de novo para ficar depois online, que a gente vai subir depois esse vídeo. O ano passado, quando eu fui convidada para assumir esse laboratório, como eu não tenho formação em música, eu achei que era importante criar esse local de debate, né? Das sonoridades, da criação sonora e, sobretudo, das escutas. Então, eu vou passar a palavra para a Morgana, vou apresentá-la aqui rapidamente, e ela organizou essa mesa linda aqui, com essas palestrantes incríveis, e vai mediar a mesa também. Tá? Morgana Martins é doutora em artes cênicas pela Unirio. Suas pesquisas abordam estudos da pedagogia corporal através das sonoridades e musicalidade do corpo cênico, com referência no treinamento da biomecânica teatral devia ter treinado antes, Vsevolod, nananã. Meyerhold. Fala. Vsevolod Meyerhold. Tá. Atua como professora contratada da UERJ nas disciplinas de música, dança e teatro. Na Unirio, propôs investigações sobre princípios dessa técnica, com foco na conscientização do movimento, expressividade artística e desenvolvimento da musicalidade do estudante de teatro. Realizou pesquisas em Bolonha, na Itália, e em Moscou e São Petersburgo, na Rússia. É também compositora de repertório sonoro para espetáculos cênicos, preparadora corporal de elenco, performer, coreógrafa e diretora teatral. Morgana, a palavra é sua. Opa, olá, boa tarde. Boa tarde a todas, todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, nos assistindo. Agradeço muito, primeiramente, o convite da professora Ana Lu, por ter me dado essa oportunidade de participar do seminário e também de poder elaborar essa mesa que, para mim, é a mesa dos sonhos. Assim, queria muito ter encontrado vocês, assim, reunir esse momento é algo realmente muito interessante, porque a ideia desta mesa é, como o seu título diz, né, as poéticas sonoras no universo da cena. Então, de que forma que a gente pode pensar nas sonoridades e na música através de trabalhos que tenham aí, que perpassem pelas linguagens do teatro, da dança, da performance e do cinema. Então, a partir deste viés é que eu pensei nas artistas convidadas, cada uma com o seu universo de linguagem e processo de criação, mas, ao mesmo tempo, com este denominador comum aí da música e das sonoridades. Então, para mim é uma honra muito grande poder reuni-las, e espero que a gente tenha aí um bate-papo legal, tá? Eu vou começar apresentando todas vocês, e aí, por fim, a gente começa com um tempinho de fala cada uma, e, por fim, a gente faz um desfecho com um diálogo entre todas, ok? Maria, eu vou pedir, por gentileza, que você desligue sua câmera, por favor,
para que eu consiga, tá? Muito obrigada. Vamos começar então com deixa eu apresentar aqui, nossa queridíssima Vitória Rodrigues. Deixa eu fazer aqui a apresentação da sua mini bio. Tá, cadê a Vitória aqui? Peguei aqui. A Vitória Rodrigues é multiartista, trabalha como atriz, cantora, compositora, apresentadora e poetisa alagoana. Formada em teatro pela Martins Pena, tem na arte popular sua maior fonte de inspiração e leva suas raízes em cada uma de suas criações. Em 2022, estreou o programa Cordel da Gente no canal GNT, assinando como roteirista e apresentadora. É dramaturga e atriz da peça teatral De Cabrobró, monólogo escrito no formato de cordel, inspirado em conto popular. Na música, é multi-instrumentista e fez parte do grupo Forrozinas, grupo de forró com mulheres do Brasil e da França. Em trabalho solo, lançou os singles Agradeça, Cê Sabe, e Muito Prazer, Eu Sou Mulher, além de criadora e produtora de conteúdo digital com foco na poesia. Quero apresentar aqui também quem está conosco. A Rena Costa. Rena Costa é transartivista e brincante. Rena evoca, através da performance, da música, da poesia e do audiovisual, reconstruir sua ancestralidade travesti. Denuncia desejos e afetos, atravecam por seu corpo num ato de resistir, em arte para renascer, com 2 N's, tá qual o seu nome? Renascer em rito. A Rena vai estar aqui conosco, o título da sua fala é Sonoridade enquanto experiência, percepções de uma trajetória em cigania. O título da fala da Vitória, que eu deixei escapar aqui, mas vamos lá, Tanto conto quanto canto. Aí temos aqui também conosco a Edra Rockenbach, que é sound designer, musicista, iluminadora, VJ, coordenadora e diretora técnica de espetáculos. Por ter formação multidisciplinar, Edra desenvolve um trabalho singular no campo das artes cênicas, em que luz e som são criadores de dramaturgias e extensão da ação dos performers. Desde 2016, atua também no audiovisual, criando trilhas sonoras para longas e curtas metragens. O título de sua fala aqui conosco será Incorporando o Intangível. E temos também aqui com a gente Thaís Oliveira, que é docente efetiva do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, pós-doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Performances Culturais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, mestre em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais da UFG, graduada em Audiovisual, com especialização em Cinema e Educação. Atua na área de produção cinematográfica, prioritariamente como captadora de som direto e editora de som. Atualmente é coordenadora da Rádio WEG Educativa. Coordena o núcleo audiovisual de produção de rolês da NAUFO WEG, do curso de Cinema e Audiovisual da WEG. É pesquisadora no grupo de pesquisa CRIA, Centro de Realização e Investigação Audiovisual da UEG. Também integra o LAPS, Laboratório de Pesquisa em Imagem e Som da UFPE. O título de sua fala aqui conosco será Performances Sonoras Culturais. Bom, então, devidamente apresentadas, agradeço novamente muito a presença de vocês. E vou passar aqui a palavra para a Vitória Rodrigues. Vamos começar com ela. E depois que acabar a fala da Vitória, eu vou chamando as outras convidadas. Ok? Vitória, então, é contigo. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, né? Sim. Porque eu vou começar cantando, então é importante que vocês me ouçam. Vamos lá. Sou todo afeto gerado no mundo, e dentro de mim tem mais do que sangue correndo. Sou de amor o poço mais profundo, e lá dentro no fundo tem fogo de força fervendo. Sou mais do que luta e canção, sou aquela que na vida nunca perde a fé. Sou voz, sou vez, sou coração,
não abaixo minha cabeça não. Muito prazer, eu sou mulher. Sou mais do que minha boca fala, e cala nunca serei qualquer coisa que você impõe na marra. Abaixa tua mão que eu sou mulher. Corta o dedo apontado na faca, abaixa teu tom, larga do pé. Teus pés não me prendem, não me amarram. Abaixa tua mão que eu sou mulher. Eu sou aquela que faz você dançar a noite inteira. Quem disse que a gente não podia ser trianglista, cavaquinista, artista, pifeira, zabumbeira, sanfoneira? Sou Anastácia, Cecel, Marinalva, Marielle, Marinei. Sou todas elas de uma vez e sou só eu mesma recitando cordel pra vocês. Sou mais do que beleza e paixão, forró, samba no pé. Eu sou Maria Bonita, aquela de Lampião. Não abaixo minha cabeça não. Muito prazer, eu sou mulher. Ninguém vai me prender pra me ganhar nessa luta que comecei perdendo. Mas peguei minha história pra mudar, e vocês que se ajustem no meu tempo. Ele não entende minha luta, mal sabe que luto pra ter paz. Não luto sozinha, não se assusta, minha força é de minhas ancestrais. Eu sou agora o meu orgulho de ser voz aqui nesse lugar. Sou vocês que em meio a tanto barulho pararam pra me escutar. E agora por inteira a alegria me domina. Como disse Bia Ferreira, seja preta, indígena, trans, nordestina, você tem a liberdade de ser quem você quiser. Sou agora reflexo de gratidão, não abaixo minha cabeça não. Muito prazer, eu sou mulher. Traz a força pro terreiro, deixa a menina girar, ecoa a voz pro mundo inteiro, e o povo inteiro se liberta. Traz a força pro terreiro, deixa a menina girar, e ecoa a voz pro mundo inteiro, e o povo inteiro se muito prazer, eu sou mulher. Dito isso, obrigado pelas palmas. Eu queria dizer que eu sou isso que a Morgana falou, eu sou Vitória Rodrigues, alagoana e artista, né? Então, de formação, eu me formei em teatro pela Martins Pena e, por acaso, também me formei em educação física pela UFAL de Arapiraca, mas não tem nada a ver com a história. Era plano B. E, naturalmente, eu fui me tornando essa artista que também compõe, essa artista que também canta, essa artista que também vai desenvolvendo outros campos. E eu digo naturalmente porque é isso, né? A arte, ela vai puxando a gente. E quando vem a pandemia e vem esse momento da gente ficar reclusa, eu tenho que retornar para Alagoas, e por lá eu começo a desenvolver mais esse processo da escrita, e as redes sociais se transformam no meu palco possível. E aí a poesia, ela se torna um lugar terapêutico, né? Onde eu coloco as minhas sensações, o que eu acredito. E comecei a postar isso no Instagram, essa poesia, no momento que eu estou mais reclusa do mundo, ela se espalha para o mundo e traz muitas pessoas para perto de mim e muitas oportunidades. Uma delas foi poder fazer o quadro De Repente Verão no GNT. E é engraçado esse nome do quadro, que foi no Saia Justa, né? O quadro pro Saia Justa no GNT,
que a produção já veio com esse nome pronto, chamado De Repente Verão. E eu não sou repentista, isso é muito curioso, porque existe muito essa confusão, principalmente, eu sinto muito, assim, da galera do Sudeste, né? Essa confusão entre o que é embolada, o que é repente, o que é cordel. E aí essas artes populares, elas se misturam muito, e tudo por uma questão muito singular entre elas, né? Uma coisa que liga muito elas, que é essa união entre a poesia e a canção. Então, tipo, como era o meu primeiro trabalho na televisão, quem sou eu para dizer, não, vamos mudar o nome do quadro? Não, não, eu até expliquei, quis explicar, ninguém entendeu. E aí eu disse, não, vamos fazer. Fiz, o quadro era sobre poesias e tal, foi muito bacana, só que um ano depois veio o convite para fazer um programa que eu apresentaria, que eu escreveria. E aí eles lá vêm de novo com o negócio de repente. Eu digo, então, minha gente, vamos sentar aqui, vamos conversar de novo. Repente, as diferenças, né? Inclusive, o programa ele era sobre personalidades nordestinas, né? Seja do Zé da Catingueira a Ariano Suassuna, ou seja, de anônimos a famosos. Assim, a gente contava histórias de nordestinos inspiradores, eu escrevi 30 cordéis, foram 10 episódios, cada episódio 3 pessoas de determinada profissão, cientistas, artistas, cantoras, enfim. E aí, mais um o programa era sobre pessoas, mas um dos episódios eu pedi para que a gente pudesse falar sobre essas diferenças entre o que é embolada, o que é cordel e o que é repente. Porque o que eu faço não chega a ser repente, porque o repente ele é esse canto improvisado, popular, feito de repente, né? Só que a peculiaridade ele é de que o repentista ele faz o seu repente na viola. O embolador, ele também improvisa, né, o seu canto improvisado no pandeiro, que aí vem caju e castanha embolando no pandeiro. E a literatura de cordel já está dizendo que é uma literatura, ela é previamente feita, né? Então, só que a literatura de cordel, ela tem muitas artes que perpassam, né? Tem a xilogravura, que é arte plástica, tem a questão da rima, da métrica, que isso é totalmente musical, que isso é totalmente... você não consegue fazer um cordel se você não presta atenção na rítmica da sua fala. Então, a palavra ela é pensada melodicamente, assim, né? Na literatura de cordel. E isso eu trago para minha vida. Não que eu sei, e aí eu nunca me considerei cordelista, assim. Eu sou uma pessoa que estou tentando fazer, mas o cordel ele é uma literatura muito matemática, muito certinha, muito parnasiana, assim, né? Tem muitos cordelistas que são como Patativa do Assaré, que é um grande cordelista, que ele era muito parnasiano na métrica do negócio, ele era muito certinho, ele era muito focado. Eu sou, tipo assim, tem o martelo agalopado, que é uma espécie de cordel, né, dos versos, quantos versos que tem, enfim. Estou falando isso tudo para que a gente possa perceber o quanto que a musicalidade ela é importante na escrita, né, principalmente na minha criação, porque é muito sobre isso. Quando eu falo tanto canto quanto conto, é muito sobre isso. Eu brincar com essa percussividade da palavra também, né? A galera chama muito disso. Por exemplo, no coco tem um coco sincopado, que Jacinto Silva fazia com muita maestria. Ele é tido como o rei do coco sincopado, que é esse coco que quebra as palavras, né? As palavras elas dão uma percussividade muito massa, né? Agora eu vou cantar um coco sincopado, é de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá, a minha língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado, eu vou sincopar. Então é uma brincadeira com a palavra, é quase um trava-língua muito bonito, assim. E eu uso para as minhas criações, nas minhas poesias. Hoje eu trabalho com Instagram
é o meu meio de vida, assim. E eu não... naturalmente tive que me tornar criadora de conteúdo de internet. Mas é isso também, né? A gente vai seguindo um fluxo e é meu modo de viver de arte hoje em dia e como a minha arte foi conseguir chegar a tantos lugares e é também essa forma contemporânea, né, de se fazer arte também e que a gente vai seguindo o fluxo, assim. E é muito importante também saber como é que se segue esse fluxo, até porque esse encontro nosso aqui também, né, de poder estar se conectando com várias pessoas de vários lugares. Então, é uma nova forma, é um novo palco que eu chamo, né? Uma nova forma de estar num palco sem o palco físico, né? Esse palco virtual, assim. E aí, eu não sei se eu tô me alongando, se eu tenho muito tempo ainda. Tenho 3 minutos. Então é isso. O que eu queria dizer é sobre essa semelhança, né, entre a poesia e a canção, que para mim elas são gêmeas, elas vieram do mesmo ventre, elas precisam uma da outra e para fazê-la, isso na minha visão, eu não consigo fazer uma coisa sem pensar na outra. Eu escrevendo, minha gente, pareço uma doida que eu fico falando em casa, eu não consigo escrever em silêncio como qualquer, sabe, escritor que bota o seu óculos aqui, não sei o quê. Não, eu sou a pessoa que para poder botar a palavra no papel, eu preciso ver como é que ela sai da minha boca. Então eu vou escrevendo e falando ao mesmo tempo. É como se eu estivesse compondo. Escrever uma poesia é como compor uma canção, porque eu tenho que entender de que forma essa palavra sai, de que forma essa palavra pode ressoar. E é claro que isso é muito meu, né? A minha forma de criar, de escrever. E a pessoa que for ler uma poesia minha não da mesma forma fará, mas não necessariamente essa pessoa também não vai colocar a sua própria melodia dentro daquela poesia. A gente já lê uma poesia melodicamente, isso que é muito bonito, assim. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse seminário, agradecer a Morgana pelo convite. E eu estava brincando hoje de manhã, postei um stories falando que eu estava muito emocionada de estar aqui, porque em 2017 eu fiz uma prova para retornar para o curso de Educação Física bacharelado. Eu ia fazer bacharel na UERJ. Eu fiz a prova, passei, fui na UERJ, fiz a disciplina, me inscrevi na disciplina, mas nunca pisei os pés lá para fazer disciplina nenhuma, porque eu optei pelo teatro. Eu disse, não, eu vim para o Rio de Janeiro para fazer teatro, gente. Não, calma, vou fazer arte, peraí. E hoje eu estou retornando, de algum modo, a ter esse contato com a UERJ, tendo a certeza de que eu fiz a escolha certa, de que fazer a arte era o que eu deveria ter feito mesmo naquela época e é o que eu tenho que fazer para minha vida, porque... Ó, a voz trêmula. Estou muito feliz, estou muito emocionada. Agradeço e é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Vitória, que fala linda, muito obrigada por trazer os teus saberes, todas essas vertentes, né, da literatura, de cordel e mais essa diferenciação que tem do repente, da embolada, trazer isso para a gente é muito rico. Muito obrigada pelos seus saberes, que são tão amplos. Lamento pela educação física, mas ela veio para as artes, isso é muito bom. E... mas joga um bolão que eu sei. E muito obrigada, tá? A gente vamos segurar aí, se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Vitória, segura aí, anota, que daí no finalzinho a gente joga todo mundo junto, faz um bate-papo. Vou passar agora para a Rena Costa. Vem, Rena, vem com a gente. Salve, salve! Estão me ouvindo? Yes! Olha, o vídeo estava meio travando para mim em alguns momentos, ali com Vitória. Então, caso trave agora, deve ser pela internet, você dá o toque, viu, Morgana? Para eu repetir, enfim. Boa tarde, minha gente, Morgana, Vitória, Edra, Thaís. Que alegria estar aqui nesse momento, né? Conhecendo algumas, reencontrando outras. Acho muito importante esse momento de partilha mesmo, né? De reconhecimento
uma na outra, enquanto artistas, né, enquanto trazendo o feminino, né, em um corpo dissidente na arte. E aí eu começo assim. Movimento. Sou filha do vento. Construo a minha armadura com ervas de proteção. Carrego a minha carne ao caminhar, crio um universo ao passar, deixando rastros, semeio, planto, cuido, parto, volto, colho e divido. Esse é meu habitar, meu ser, amar, com a minha arte, guerrear. E aí eu trago nessa poesia, que se chama Movimento, um pouco dessa minha trajetória mesmo, desse movimento, né? Sou filha do vento e tenho essa cigania enquanto uma filosofia de vida mesmo, né? O ser viajante, o estar viajando, enquanto potência para a criação, né? Enquanto potência para os encontros, enquanto potência para gerar o acontecimento, assim, né? A minha arte, acho que ela se assemelha muito a esse lugar mambembe mesmo, assim, né? Acho que em busca dessa ancestralidade que eu tenho buscado, eu acho que me reconheço muito nesses povos em trânsito, né? E aí me identifico enquanto transartivista. O trans vem enquanto identidade de gênero, sim, mas mais que isso vem sobre esse transitar, essa transversalidade entre várias linguagens que a minha corpa atraveca, né? Eu venho do teatro, eu trabalho com teatro já há muitos anos, assim, então eu sempre fui uma artista do corpo, da presença, e aí cursei o curso de licenciatura e bacharelado em teatro na UDESC, em Santa Catarina, e aí tive umas experiências muito incríveis, assim, principalmente com teatro de grupo, que era algo que eu logo me identifiquei, assim, né? Até porque a disciplina em si da universidade, assim, eu não me reconhecia, não abrangia o tipo de arte que eu estava procurando procurando fazer, né? E aí, essas experiências, tanto com o ETC, que é a Experiência Trans do Corpo, e quanto com o coletivo Piabiru Teatro, foram experiências que me abriram, assim, portais, assim, né? A universidade gerou esse lugar como encontro, né? Para esses coletivos, assim, me provocarem mesmo, sabe? Me tirar do eixo, me fazer me questionar, né, a minha arte, para quem eu faço a minha arte, o meu próprio corpo, né? Então, foram experiências incríveis que isso, né, de 10 anos atrás, assim, reverbera muito na artista autoral que eu sou hoje, assim, né? Essa experiência com o coletivo Piabiru, da brincadeira popular, das manifestações tradicionais, assim, foi uma virada de chave muito grande, assim, num lugar de tentar encontrar para quem eu estava produzindo arte, para quem eu estava criando, né? E justamente esse encontro com a música, com a sonoridade, né? Enquanto esse lugar mesmo de teatralidade, né? De comunicação. E aí foi mergulhando nesse universo, principalmente Minas Gerais, que a gente pesquisou Folha de Reis, a Catira, e depois subindo aqui para Pernambuco, né, o Cavalo Marinho, o Caboculinho. Foi esse lugar onde eu consegui ver o quão potente é a brincadeira de rua e o quão legítimo são os artistas, são os brincantes dessas brincadeiras, assim, né? Porque na universidade isso era muito, e acho que, né, fazer a universidade no Sul também, enquanto em um lugar enquanto a cultura tradicional, assim, na cultura popular, ela se coloca veneno, né, para que ela, enfim, não consiga florescer, assim, embora há muita resistência, mas aqui pro Nordeste, assim, é muito forte, né, assim, esse berço da cultura popular enquanto resistência mesmo, né, enquanto um lugar mesmo de ritual, né, enfim, dos agricultores, das agricultoras, do brincante em si, assim. E aí, para mim, essa virada de chave, né, da conexão com a brincadeira, assim, só veio a somar as experiências que eu tive com o ETC de performance, principalmente, né, de intervenção urbana,
das artes visuais mesmo, né? Porque a gente tinha um trabalho de lambe, de stencil, então tinha essa outra comunicação que não era mais uma comunicação com o corpo, né? Que eu estava acostumada, né? Aí já entra na comunicação visual, assim, né? Do texto, da palavra, que era algo que eu sempre tive dificuldade durante a minha formação de me relacionar com a dramaturgia, porque para mim a dramaturgia era uma dramaturgia muito distante, assim, né? Não era uma dramaturgia que eu reconhecia no ambulante da rua, que eu reconhecia num povo tradicional indígena, sabe? Então, foi muito importante estar na rua justamente para reconhecer esse tipo de arte que é mais cotidiana, assim, né? Que está mais nesse lugar da performatividade mesmo, né? De cada indivíduo, assim. E aí também a gente teve experiências com audiovisual, que também foi onde abriu assim muitas portas para mim, assim, do que eu busco hoje, assim. E aí essa coisa da sonoridade enquanto um lugar de experimento, de experiência, né? Primeiro ela entra muito enquanto ruídos. Eu acho que estar na rua, né, no urbano, me trouxe isso, assim, de pensar a sonoridade enquanto, no primeiro lugar, enquanto ruídos, né? Então, tipo, descobrir a sonoridade, enfim, da cidade, né, do trabalho, e aí, enfim, entre os cantos de trabalho também, já mais ligado à questão rural, assim, né? E, e aí, toda essa mala de experiência, eu peguei, amarrei e botei nas costas. E aí, depois que eu me formei em 2017, eu comecei a viajar, assim, né? Já tinha tido outras experiências durante a faculdade, né? De trancar a universidade e sair viajando, assim, mambembe. Mas aí foi mesmo sem olhar para trás, assim, né? E aí, quando eu chego em Pernambuco, assim, eu me conecto muito fortemente, assim, com a cultura popular, primeiramente, e também com outras coletivas, com outras artistas, mulheres, travestis, principalmente do interior. Porque eu moro em Buíque atualmente, fica entre o Agreste Pernambucano e o Sertão do Mochotó. Então, a minha movimentação cultural gera muito em torno desses interiores, assim, sabe? Me interessa muito estar no interior mais do que estar na capital. É muito doido isso, né? Porque é um percurso quase que inverso, de que a gente, enquanto artista, é dado enquanto única possibilidade de dar certo, né? A gente sai das nossas cidades e ir para uma cidade maior, normalmente no eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde as coisas realmente acontecem, mas como uma boa aquariana, aquário em aquário, eu vou contra a maré. E aí fui em busca realmente do que me movia enquanto uma artista, sabe? E isso eu acho que reverberou porque eu consigo hoje sobreviver da minha arte, não consigo viver ainda da minha arte, né? Existe essa diferença, assim, né? É tipo, todo mês mesmo nesse lugar de ir galgando, assim, né? Enfim, o dinheiro do mês para pagar as contas e tal. Mas isso também é muito massa porque me possibilita estar em outros lugares com a minha arte, né? Hoje eu tô aqui em São Luís do Maranhão, cheguei ontem aqui, primeira vez, e tô muito feliz aqui de estar aqui e de estar aqui na semana do Teatro do Maranhão, né? Apresentando um trabalho. Então também rola toda esse lugar de conexão mesmo, né? Com outras corpas. Então, essa questão, acho que do gênero e da territorialidade, assim, são dois pilares, assim, que no qual meu trabalho vem dialogando muito hoje, né? Esse trans é justamente essa transversalidade da poesia, do audiovisual, da música. E aí compartilho um pouco esse processo de vitória, assim, né? Da poesia enquanto composição, ou da palavra enquanto corpo, porque para mim foi fundamental. A partir do momento que eu me reconheço, né, enquanto uma poeta, enquanto uma compositora, justamente nesse momento de transição, né, de transição geográfica, né, da ilha para o sertão, de transição de gênero também. Então, acho que a escrita, a palavra veio muito enquanto um lugar que eu precisava vomitar. Eu precisava botar o meu discurso. O meu corpo já não era o suficiente, assim, né? Eu precisava usar a palavra para
me comunicar, enfim, para me realmente sobreviver e também dar a voz para outras, né? Eu acho que isso também me torna me torna quase que uma política, né? Um ser político, assim, né? E o ativismo, eu acho que é justamente essa junção, né? Da artista e também da ativista, né? Então, eu sempre, nas minhas criações e sempre nos momentos mesmo de trabalho, assim, né? Eu sempre busco ter outras junto comigo, assim, né? Porque não faz sentido eu chegar nos lugares, eu ocupar os lugares que eu tenho ocupado e me ver sozinha, né? Olhar pro lado e ser a única travesti do rolê, assim, não faz muito sentido. Então, às vezes é isso, né? Você dá um passo para trás para agarrar, dar as mãos para as suas, para, né, todas ir juntas, do que você dar um passo sozinha, assim, né? E eu acho que é um lugar bem tênue para mim, assim, que eu tenho experimentado e que eu tenho sempre, né, ter isso enraizado, assim. E sim, e a questão da palavra enquanto composição, enquanto poesia, ela vem nesse encontro da música muito aí já, né, juntando todas as experiências, principalmente da brincadeira de rua, enquanto um lugar de comunicação quase que primária com o outro, com o público, sabe? Eu comecei a perceber que a sonoridade, às vezes, ela chegava muito mais do que eu ficar gritando, sabe? E aí isso me fez também mergulhar nessa experimentação musical, assim, né? Eu digo que o pandeiro foi meu professor nesse processo, assim, porque sempre viajo com ele, porque ele também consegue abrir vários caminhos, assim, né? Seja com coco, seja com a ciranda, seja com repente. A gente consegue logo se reconhecer, assim, né? Em quem tá ali mesmo para somar. E aí tenho experimentado isso a partir, enfim, da composição, assim. Mas não gosto de fechar o meu trabalho em um título só, né? Assim, em uma coisa só, assim, né? E aí eu queria exibir um vídeo. Pode ser, Morgana? Será que tá na... Que esse vídeo é uma poesia visual, que eu chamo. No início da pandemia, eu comecei... foi muito importante para eu conseguir sintetizar o que eu estava produzindo, né? Porque eu vim viajando e fiquei, tipo, basicamente 2 anos só produzindo, sem muito tomar consciência de fato do que eu estava fazendo, assim, né? E aí, na pandemia, né, acho que como todo mundo, foi esse momento de reflexão muito forte, mas foi um momento que eu peguei todos os materiais que eu tinha de vídeo, de poesia, de escrita, e aí comecei a editar, porque eu sou dessas curiosas com a edição, assim, principalmente de vídeo, e aí, posteriormente, também de áudio. E aí comecei a editar uma série de poesias visuais que se chama Spelle, que são 7 poesias visuais, e um prólogo, que tá no meu canal do YouTube. Então, quem quiser depois dar uma conferida, assim, são bem curtinhas. E foi essa primeira experimentação mesmo, assim, enquanto uma artista autoral, né, de fazer essa junção da imagem, da performance, da poesia, da sonoridade. E aí, em 2021, ano passado, né, graças à Lei Aldir Blanc, assim, né, que nos abriu vários portais, assim, né, de continuar trabalhando e acreditando na arte. Eu fiz um trabalho que se chama Lamento de Força Travesti, que é um videoclipe que eu fiz em parceria com Gabi Benedita, que é uma artista de Arco Verde, uma multiartista de Arco Verde. E aí foi um projeto que ainda, né, 2 anos e ainda ele continua rodando, principalmente em festivais de cinema, assim, porque é isso, pensar, aí já é uma outra janela que eu só vou pincelar aqui, mas pensar o audiovisual também enquanto uma narrativa outra do que a narrativa que a gente está acostumada, que normalmente é do homem cis, branco, né? De quem escreve, dirige o audiovisual hoje no Brasil, assim, é também pensar em outras estéticas, né? E aí, nesse mix todo, assim, eu vejo muita potência, principalmente no videoclipe, né? Como ele se encaminha no que ele é hoje, assim, né? Para a música.
para a indústria da música, principalmente, mas também alinhando isso à questão do audiovisual, né? Para o audiovisual realmente entender que o videoclipe é uma linguagem potente, assim, de comunicação, mais do que só uma tradução da música, né? O videoclipe, ele ganha uma outra camada, assim, né? E em Lamento de Força Travesti é justamente isso, né? A música é uma música que é muito crua, né? Fala sobre dados, fala sobre estatísticas, então fala sobre a verdade do corpo travesti, numa composição de uma outra travesti também amiga de Joinville, que chama Ellen Maria, que é a autora dessa música. Mas as imagens, elas são atravessadas pela poesia. Então, as imagens, elas revelam outra camada de que a composição não é capaz de aprofundar, assim, sabe? Então, eu tenho experimentado e pesquisado muito esse lugar, né? O videoclipe, a estética do videoclipe com o audiovisual, com o cinema, assim, enquanto uma possibilidade estética mesmo, de discurso. E aí tem esse trabalho de construção que eu produzi diferente de Lamento, né? Que a gente teve um orçamento vral, assim, de 20 mil arô, e aí uma equipe bafo, assim, né? Então, tipo, muita gente envolvida, muita artista foda, principalmente mulheres do interior. E desconstrução já foi diferente, assim, né? Tipo, a gente tinha 800 conto, aí eu chamei uma amiga, em 2 dias a gente montou o argumento, assim, e filmamos, assim, né? Eu cuidando dessa parte mesmo de performance e visual, e ela, né, na fotografia e na edição de imagem e eu na edição de áudio, assim. Então eu quis trazer esse trabalho mais do que Lamento, porque ele é mais cru, assim, né? Ele é, tipo, na tora mesmo, assim. E aí isso é uma estética também que me interessa, assim, né? Mais do que a sofisticação, assim, né? Acho que há espaços para esses 2 lugares, assim. Mas em desconstrução, que vocês vão ver, que é uma poesia visual. Solta aí, senão eu vou continuar falando. Posso lançar aqui, Renan? Pode, meu amor. Deixa eu compartilhar aqui. Das mãos sujas de um Estado que no ápice do acordo nacional, nunca tomado, sempre televisionado, novela escrita a 9 mãos, 9 famílias no comando, ordem e progresso ao bando. Eles dizem: corta educação, corta saúde, corta cultura. E quem é que mais sente? Quem? Carregar os corpos e contar. Dandara, Súcia, Jennifer, Mateusa, Rafa, Branca, Alice, Quero, Cláudia, Chiara, Daniele, Aline, Chiara, Alice, Michele, Lorena, Cláudia, Gabriele, Jennifer, Rafa, Karen, Súcia, mais uma de nós violentamente
Meu corpo estranho não é permitido, não cabe afetos, como um verme que mal cuidado de uma composteira emerge. Transformação mata quando a arte, a cultura, mesmo assim, quando a educação foi ontem, hoje foi aqui por Alf, por Rogério, por Henrique. Buscando insanidez, visualizar alguma lucidez, saúde mental e olho para os lados e ninguém me vê. Bora manas, minas, monas, nos fortalecer real. Forte como um ato de varia, ainda que uma vida resista, uma vida exista. Ao parir a dor de macho ou fêmea, não importa. Quando o útero abandonado corrói, se reconstrói para apenas existir. Resista, resista, mães, resista. Nasce, renasce, renasce. Em afeto, por perto, exceto o excesso de um Estado falho, falácia, democracia falha. Façamos por nós mesmas ditador deliberado. Muito bom, Rena. Show. Quer concluir? Eu só falo, já concluiu. Maravilha, viu? Nossa, você é demais. A Rena sempre é esse trem que atravessa a gente. Depois a gente olha para os lados assim, e fala, o que que aconteceu aqui? Gosto muito, acho muito linda essa potência que você traz para a gente, Rena. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Passo para Edra. Vamos lá, Edra.
Vamos, tava relaxadinha aqui ouvindo, né? É bem mais, eu particularmente acho mais divertido ouvir do que falar, mas vamos aí, vamos no esforço. Primeiro, agradecer, né? É um prazer estar aqui com todo mundo, pessoas que a gente que não via faz tempo, tipo Rena. E, e é muito gostoso assim ver como cada experiência proporciona determinadas coisas, a história de cada um e o que cada um tem para contar, assim. Eu acho que eu venho de um lugar um pouquinho mais diferente, assim, que no fundo é o mesmo lugar, mas tem várias ramificações aí pra gente questionar as coisas e, e achar esse nosso lugar de transformação da realidade que a gente tanto busca aí na nossa trajetória, né? Que eu acho que a arte é o que sobrou aí nessa realidade maldita pra gente oferecer algum outro lugar, né? Que nem a gente sabe direito, mas pelo menos a gente abre algum tipo de caminho para que isso aconteça, né? Eu venho de um lugar mais, vou chamar de tradicional, assim, mas é porque o tradicional é meio espaço teatro, né? Que é um espaço dado para que as coisas aconteçam, né? É, mas eu tive a sorte de começar a minha trajetória, estava lá fazendo meu curso de arquitetura de boas, fazendo, mudando ali um pouco para o desk, fazendo artes plásticas que chamavam na época, música, ia transferindo, fazendo as matérias que eu achava legal, até que me chamaram para participar de uma companhia de dança, que por acaso era o Grupo Cena 11, que eu participei durante 28 anos, saí agora 2 anos atrás, e é muito importante na minha formação, porque era uma companhia, eu me considero tipo artista autodidata, né? Fui meio criada nesse lugar, né? Então era uma companhia, mas que tinha uma característica muito interessante, assim, que desde o começo a, a música sempre foi feita com a intenção de ser ao vivo, né? É claro que isso significa a gente não tem dinheiro para contratar uma orquestra, então ao vivo geralmente era assim uma cantora, no caso eu, um cara tocando violão e o resto era pré-gravado, né? Mas, e aí a gente mesclava essas coisas com essa tentativa de ser ao vivo. Essa tentativa de ser ao vivo, ela vai crescendo, né, com com o passar do tempo, né, do ao vivo, você pensando: "Tá, mas por que que eu faço ao vivo, né? Por que que eu não ponho simplesmente uma fita ali pra galera e aí não tem erro, né? Qual o lance de fazer ao vivo?" Acho que principalmente a gente foi amadurecendo nesses anos a questão e a preocupação com o diálogo, né? Com essa sonoridade ser um diálogo realmente entre o que acontece e, e quem está executando, né? Uma conversa entre essas duas coisas. É, é claro que o pensamento desse diálogo ele não é só de quem faz a- quem é responsável pelo resultado sonoro, né? Ele tem que ser um questionamento que nasce de todo o organismo ali que participa desse diálogo, né? E, e aí essa coisa ela vai crescendo ao nível de que não é só não é só ir atrás, né? Então, por exemplo, numa companhia de dança, você tem coreografias, conta 5, 6, 7, 8, vai. Então, esse sistema ele tem que ir abrindo a ponto de que você realmente seja uma pergunta e uma resposta dos dois lados, né? Então, quem propõe, os proponentes, eles são dos dois lados, né? Tanto quem está executando musicalmente, como tem quem está, que eu vou chamar aqui de um corpo intangível, né? Quem está proporcionando o imaterial realmente ter um diálogo com esse corpo que está presente, né? Que às vezes quem proporciona o imaterial, o som, no meu caso que mistura som e luz e junta essas duas coisas como imateriais, né? Esse questionamento sobre o que é matéria, o que não é. A luz, claro, dá para botar uma fumaça, o som não, né? O som você escuta, mas não é uma coisa palpável. Essas duas coisas que não são palpáveis, elas têm que fazer parte do diálogo e isso é um treinamento também, né? Então não é de uma hora para outra que isso acontece. Então, nesses 20 e poucos anos trabalhando com essa companhia e também com outras companhias, aí começou a, a surgir esse aprofundamento do que é esse diálogo, né?
até como executor, como um agente, né? O técnico, um agente da... Mas existem vários jeitos de se fazer ao vivo, né? E o que eu vou contar aqui é tipo o meu jeito, né? O que aconteceu comigo, né? Nas minhas experiências. Então, é claro que eu vou contar um caso engraçado. Uma vez eu tava procurando, porque eu sou meio sagitário, então, tipo, quando começa a conversa ficar muito séria, assim, me dá vontade de contar um negócio. Então, eu vou contar um negócio. Tava participando de uma produção de uma cantora famosa aqui em Florianópolis. Tava fazendo ali, ajudando na produção de palco, não sei o que lá. Aí chegou aquela carreta, né, do Rio. Aí desce equipamento de som, desce 8 projetores, desce aquele projetor de 50 mil que a gente, enquanto companhia bagaceira, nunca consegue alugar, né? Ninguém nunca aluga pra gente. E era assim, não era só um projetor de 50 mil, eles botavam um em cima do outro, porque se um desse pau, entrava o outro. Equipamento da Gabi Som, vem. Ah, coisa linda. E eu, assim, ansiosa, né? Pra ver o que ia acontecer nesse espetáculo. Montaram tudo lindo, maravilhoso. O que acontecia, por exemplo, o cara do teclado tocava Mi, soltava a projeção. Tocava o Dó, soltava a projeção. Então tinha assim, tinha 8 projetores gigantescos, um setup de vídeo, assim, que eu já imaginava na minha cabeça, nossa, o cara que sentar ali vai ter a liberdade de compor as coisas ao vivo, de fazer um lance, de fazer... Eu toda animada, né? Nossa, vai rolar coisa, que queria ser essa pessoa com esse equipamento, assim. E era só isso que acontecia, assim, então existem vários jeitos de fazer ao vivo, né? Tem o jeito de fazer ao vivo, onde a repetição da perfeição é o auge do ao vivo. Tem o ao vivo que considera que podem acontecer coisas e esse lugar ao redor tem que estar preparado para isso. Tem o ao vivo onde é só improviso e aí as pessoas têm que responder a isso de alguma forma. Tem o ao vivo e nenhum deles é melhor do que outro, assim. Eu acho, por exemplo, uma companhia de balé onde a perfeição da execução é parte do ao vivo, onde você tem que executar 100%, você sai feliz que aquele dia você fez tudo certo, também é um jeito, tá tudo bem. Mas o que foi me interessando nesse caminho é de que forma esse diálogo entre o imaterial e o que está acontecendo ali, de que forma a gente pode se armar para responder a essas coisas e fazer esse espetáculo ao vivo, ganhar um outro lugar, é o que vem me interessando. Isso significa se armar de um corpo como se existisse um corpo virtual entre quem está executando, tipo um cantor, um musicista e quem está performando, entre aspas, né? Que eu acho que existe muito essa separação, assim, ainda nos espetáculos, seja teatro, dança, eu acho que quem executa e quem... o performer, né? Acho que os lugares onde, por exemplo, eu dou oficina de iluminação e coisas assim, eu tento pensar nesse performer também como agente das coisas, né? Quem está executando, o técnico. E aí eu fico pensando que essas escolhas, a minha pesquisa é como munir a extensão do meu corpo para responder ao fazer ao vivo, assim. E aí teve vários estágios, assim, né? De transformar esse intangível em corpo material, assim. Eu já fiz coisas idiotas, assim. Tinha uma época que eu achava que o... Tô falando sempre de coisas em teatro, tá? Que é um lugar feito para... Ele te dá todas as coisas e o seu trabalho é desconstruir todas elas e tentar fazer alguma coisa legal. Que é um jeito também de responder politicamente a esse espaço, né? Que é deixar ele à mostra e pensar ele também como tipo, eu não gosto de esconder refletor, não gosto de esconder o que está acontecendo, eu gosto de mostrar a estrutura.
São escolhas bem simples, assim, mas que transformam aquele lugar na aceitação dele mesmo. Não chega a ser um site específico, né? A gente não está na rua. Talvez a questão política ela passe um pouco mais na borda, mas é uma questão de aproveitar um espaço dado, onde tem condições, onde talvez a gente gaste menos dinheiro para compor, para montar uma estrutura para chegar onde a gente quer, mas sempre com esse pensamento de desconstruir o que nos é dado ali e tentar usar de maneiras diferentes. Então, o meu caminho é muito sempre esse pensamento, assim, de como criar extensão para que meu próprio corpo seja um corpo agente do que está acontecendo ali. Mesmo que seja levantando um fader ou em um tempo diferente. E aí é esse pensamento de que munições eu preciso para responder o diálogo ao vivo e aprofundar esse diálogo para que não seja, para que seja a pergunta-resposta, a resposta-pergunta dos dois lados, né? É isso que sempre me interessou nessa materialização aí de um diálogo mesmo. Então eu já passei por coisas bem idiotas, assim, tinha uma época, sei lá, 20 anos atrás, eu encanei que o PA na frente do teatro, ele dava uma sensação de que o som estava separado da ação. Eu me encarnei de que aquele PA que é colocado na frente e a cena acontecendo no palco, por exemplo, eu achava que aquilo não era legal. Aí eu enfiava um PA lá no fundo do palco, deixava os bailarinos surdos e era isso. E era isso que funcionava, porque eu achava que o som tinha que estar próximo da ação, que isso gerava um, sei lá, um delay na cabeça das pessoas. Abandonada essa ideia, porque, tipo, não, só que não. Eu tentei várias outras coisas, assim, usar muito grave, reverberar o espaço, porque cada teatro que você chega, se você coloca um grave, você vai ver que coisas diferentes vibram. Então é como se você fizesse o espaço falar de alguma forma, isso eu acho bonito. Eu vou falar de iluminação também, às vezes, junto, porque para mim as coisas estão muito juntas, assim. Mas se você vai iluminar uma plateia, por exemplo, daí você descobre que o vidro lá do negócio reflete se você botar a luz, que é uma coisa que só acontece naquele teatro. Então essas particularidades do espaço, elas me interessam, assim, eu acho que elas ampliam essa coisa do diálogo, essa é como se fosse um site específico interno daquele lugar, e você fazer essas coisas vibrarem junto, falarem de alguma forma, e esse espaço ser renovado, um espaço que a pessoa vai lá 10.000 vezes para assistir o mesmo espetáculo, às vezes está acostumada com o espaço, e se renovar esse espaço, eu acho bem interessante. Então, meu caminho vem muito desse lugar, assim, de como construir um corpo que possa responder, um corpo virtual, que seja uma extensão do meu corpo, para responder esses diálogos ao vivo. E aí essa caminhada vai assim, começa com voz e guitarrinha no palco, que daí você, querendo ou não, tem uma questão da temporalidade, onde você pode acelerar, diminuir, às vezes ampliar uma coisa, cantar 3 vezes, voltar, ou aí foi para uma CDJ, né? Que já começava ali a tentar fazer algumas coisas ao vivo, mas com outra qualidade. E aí a gente vai começa a pesquisar tecnologia para ajudar essa extensão, para ajudar a ampliar essas possibilidades dessa extensão de como fazer ao vivo, né? Então hoje eu uso um software que chama Ableton Live, que eu consigo juntar som, luz e projeção no espaço, disparar as coisas como se fossem áudio, né? Então eu trato essas imaterialidades como uma matéria única, né? Então eu posso ter uma certa sincronia entre as coisas, né? Ou de sincronia, ou eu posso ter um espetáculo do Cena 11 que chama Protocolo Elefante, que na verdade eu tô tocando junto, né? E também disparava a luz, então eu programei algumas coisas randômicas, né? Algumas coisas elas podem responder à luz, eu posso ter um ator falando e a luz responder, eu posso ter o vídeo respondendo a determinadas frequências,
sonoras, que isso me interessa muito, assim. Também começar a misturar o entendimento dessas coisas técnicas que estão ao teu redor, também para quem está executando tenha um pouco mais de agência também, né? Porque não é só eu acender a luz, mas eu posso ter a voz dele. Ele pode escolher quem ele quer iluminar através da voz, por exemplo. Tô dando exemplos práticos, assim, do que é possível hoje, assim, que tem muitas possibilidades de integração entre essas coisas, que para mim também é um jeito de, de subverter essa ordem, né? Do que nos é dado no espaço teatral, né? Então, eu posso subverter o técnico como performer ou não, eu posso dar autonomia para as coisas, né? Que antes não existiam, muito essas possibilidades. A gente pode ter coisas desplugadas de tudo e elas terem agência, o que dá uma movimentação. A gente pode subverter o espaço de palco-plateia de uma maneira bem interessante. E é isso que tem me interessado, assim, né? E também o reverso, né? Que como esse corpo virtual, ele também pode ser gerador de dramaturgia. Eu vi a Renan falando que a dramaturgia tradicional não interessava, né? Então, essa dramaturgia também pode surgir de outros lugares, né? Que são os lugares técnicos também, né? A gente pode partir de uma sonoridade, de um efeito de luz, de uma resposta, de um clique de alguma outra coisa, e a gente conseguia inverter desde que tem esse pensamento também desse lugar imaterial também como possibilidade de gerador de dramaturgia, né? Então acho que esses diálogos assim é que tem me interessado, assim, mas eu venho desse lugar teatro, né? Que é um lugar um pouco mais controlado, né? Mas me interessa nesse controle ter o total descontrole, assim. Eu acho que a gente no Brasil, a gente tem uma vantagem, assim. Que eu lembro que eu fui conversar com uma galera de iluminação na Alemanha e... Porque a gente tá acostumado que tu vai ali no refletor, né? Ou tu pluga tuas coisas, ou tu mexe nas coisas, né? Vai ali, faz as coisas de boas, assim. A gente tá acostumado a poder testar, né? Lá, só um técnico certificado é que pode encostar no material, né? Então isso cria um... As pessoas acabam repetindo muito as mesmas coisas porque tem esse... Então, a nossa precariedade aqui, ela gera um outro tipo de possibilidade, assim, criativa, assim. A gente até teve um curso esses dias sobre gambiarras, né? E a gente falou da gambiarra como identidade também. Então, eu acho que a gente tem que assumir esse lugar, assim, que eu acho um lugar bonito, assim. E é isso, meu trabalho é um pouco isso, sim, baseado nessas coisas, nesse interesse de aprofundar. Meu interesse ultimamente é também saber como o espaço da rua também pode ser esse lugar também a gente participei de alguns coletivos, eu acho que eu saí de um lugar um pouco mais amarrado, né? Fui também testar outras possibilidades de coletividade. Eu acho que todo mundo na pandemia deu esse baque aí, né? Que é a pergunta para quem faz, o que que realmente está conseguindo transformar e para que tu faz e qual é o melhor jeito de fazer e como responder a isso tudo, né? Que nos foi cavado na cabeça, né? A gente levou umas marteladas fortes, hein? E aí a gente tem que responder à altura também, né? Para conseguir ser efetivo também nesse nosso lugar aí. E é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar, assim. Maravilhoso, Edra. Muito obrigada. É muito bom ouvir você falar das suas experiências, porque você tem muita, né? Então, quantos a gente estava conversando esses dias, né? Mais de 80 É, trabalhos que tem. é aquele momento que tu vai fazer o portfólio e aí tu se sente meio velho, assim. Eu comecei a contar os negócios, acho que tinha 80, assim, eu sou meio preguiçosa para guardar as coisas, assim. Mas das que eu guardei, eu acho que eu já participei mais de 80 espetáculos. Coisa essa, né? É muita Daí eu coisa. fiquei um pouco assustado, assim, né? Dá um pouco de susto.
Não, e imaginar que cada trabalho desses é uma experiência, é um processo, né? Então, é um contexto. Então, isso é muito bom ouvir você falar, justamente pelo tamanho dessa experiência toda, trazer isso, né? De que a gente passa muito perrengue também na técnica, né? Vai para um teatro novo, e às vezes a gente é o pesadelo do teatro, do técnico da casa, né? Porque a gente, como técnica do espetáculo, quer fazer 1000 coisas ali, e o técnico da casa fica louco com a gente, né? Isso é Cara, muito. assim, eu acho que eu sou boa disso aí, assim. Eu acho que tu tem que ter. Primeiro, tu tem que chegar. Acho que tem. Se a gente começar a contar história, a gente não para mais, né? Mas eu acho que tem várias Então, coisas na minha aí, carreira, ainda assim. para falar com a gente depois, aí a gente pega um tempinho aí, troca essa ideia que vai ser ótimo também. Muito obrigada, Edra, demais pela sua fala. Agradeço muito. Quem aí também tiver perguntas aí, anota, depois a gente lança para a Edra. Thaís, por gentileza, sua fala, seja bem-vinda. Olá, boa tarde para todos vocês. Que alegria participar dessa mesa com tantas mulheres, né, e mulheres que têm trabalhos tão incríveis. Fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite, viu, Morgana? Que bom estar aqui junto com a Edra, com a Vitória e com a Rena, né, para a gente falar um pouco sobre as sonoridades das cenas, né, pensando nessa vastidão de possibilidades de cenas que podem existir, né? Bom, eu sou a Thaís Oliveira, eu sou professora aqui no curso de Cinema e Audiovisual da UEG, aqui em Goiânia, então eu falo aqui de Goiânia, Goiás. Trabalhei muitos anos antes de me tornar docente, né, como captadora de som direto para cinema e audiovisual, né? Fui a primeira mulher a trabalhar, né, nessa área mais técnica, né, que até então, lá por volta de 2007, existia muito um preconceito, né, em mulheres estarem à frente de cargos técnicos, né, porque estou falando do Estado, né, mais conservador também, né, eu falo aqui de Goiás, então isso também se reverbera, né, no campo profissional, e desde então tenho me dedicado a reforçar a importância de mulheres na área técnica do audiovisual e, de certa forma, me tornei docente com essa missão de tentar fazer com que mais mulheres pudessem se sentir encorajadas, né, a entrar no mercado de trabalho, aí, no meu caso, na área audiovisual, tanto em som, como técnicas de som, né, ou editoras de som, mas também em áreas que são mais técnicas, como fotografia, né, direção de fotografia, iluminação, outras áreas que são do cinema e também, né, acabam sendo do teatro também. Quando a Morgana me convidou, ela disse que era uma mesa para a gente conversar sobre as sonoridades da cena, né? Então, me formei em cinema, já queria ser professora por esse motivo que compartilhei aqui com todos e todas vocês, e sempre tive um interesse muito grande pelo ruído sonoro, né? Então, fiz um trabalho na graduação, na monografia, sobre som de cinema aqui em Goiás, e depois no mestrado fui fazer um trabalho sobre ruídos internos do corpo humano e como isso se transforma em imagens, né, que nada mais são do que os exames de ultrassonografia, ressonância magnética, e como o som influencia nessa transformação, né, porque o que a gente recebe, na verdade, é uma impressão sonora, né, assim, não é imagem, é uma imagem, mas é som em imagem, né. E motivada ainda mais pelo ruído sonoro, fui depois no doutorado buscar entender os ruídos que estão no nosso cotidiano, né? Então, a minha fala hoje aqui vai ser direcionada, né, falando em sonoridades, né, para falar do som das cenas. Eu lido diretamente com dois tipos de cena profissionalmente. Primeiro, essa cena do cinema, né, que a gente pode montar uma paisagem sonora para determinado filme, né, gravar Foley, dar vida a partir do som, né, para um produto audiovisual. Mas eu quero chamar a atenção para essa mesa hoje, e eu acho que
ligar, fazer uma ligação de certa forma com algumas das falas das meninas, quero falar do que é a sonoridade e essa cena, essa sonoridade da cena no cotidiano, né? Que som é esse do cotidiano? Então, existe um campo de estudos, né, que é um campo de estudos interdisciplinar, que se chama performances culturais, que pensa em 3 matrizes, né, ela agrega a matriz do teatro, a matriz da sociologia e a matriz ai, gente, agora eu vou esquecer, da antropologia. E ela pensa a vida, né, o que está na rua, né, como performances culturais. Então, o que eu trouxe para essa fala, né, que mandei para a Morgana, é que nós somos todos produtores de sonoridades e que essas investigações sobre performances sonoras culturais vão buscar examinar um conjunto de ações sociais a partir da análise dos sons da cidade, do som da rua, de todo tipo de som que acontece no cotidiano, né, em que a gente vai voltar a atenção para a ação humana, como uma performance cultural, né, e a gente costuma se referir a esse campo de estudos como performances culturais, sempre no plural, né. E um dos teóricos que pensa esse campo de performances culturais, né, o Richard Schechner, ele vai dizer, então, que praticamente tudo que o ser humano executa, toda ação, tudo, pode ser estudada como performances culturais, nos palcos ou fora deles, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que esse autor diz, né, que os indivíduos que realizam essas performances culturais, eles podem ou não ter essa consciência que estão realizando essas performances culturais, em situações como folia de reis, congada, catira, por exemplo, né, na dança contemporânea, numa peça de teatro, no circo, na formatura, entre outras tantas manifestações, ou mesmo aqui em Goiânia, por exemplo, o vendedor de pamonha que sai com a sua bicicleta anunciando, com uma fala, né, uma performance vocal muito específica, né? Olha a pamonha, pamonha pura e saborosa, pamonha de sal, pamonha de doce, né? Que também é um tipo de performances culturais, né? De acordo com, então, o pensamento desses pesquisadores desse campo, né? Então, a partir disso, quando a gente está falando sobre performances culturais, a gente está conjecturando todo da vida cotidiana, ordinária, inclusive espetacular, como no caso da arte, né? A gente tem aqui muitos exemplos, né, que vocês deram do palco, do teatro e também da performance em si, né? Seja a performance de um músico, de um artista, performer, né? Tudo isso vai ser guardado aí embaixo desse guarda-chuva de performances culturais, né? E elas vão marcar identidades, tempo, modelar, remodelar o corpo, ressignificar o corpo e, mais importante de tudo, contar histórias, né? Então, as performances culturais, elas podem ocorrer na vida cotidiana e na arte, uma vez que nas duas, né, elas são treinadas, são ensaiadas, visando aprender alguns fragmentos de comportamentos da cultura e reproduzir, né, esses fragmentos. Na interação social, né, como bem diria Erving Goffman, né, um grande pesquisador da área de interação social. E aí, pensando nisso, eu trago aqui a rua, a cidade, né, como ambiente para a profusão dessas performances sonoras culturais, né? Então, eu fiz uma instalação sonora que integrou parte da pesquisa de doutorado, que eu fiquei mais de 5 meses na cidade com um gravador de som, captando som. Então, eu escolhi alguns locais aqui em Goiânia que são importantes para a cidade, né?
E fui com gravadores de som, lapela, gravadores diferentes, e ficava durante dias gravando o som que a cidade me oferecia. Então, eu sentava no banquinho da praça, ligava o gravador, deixava o microfone ali do lado, às vezes tentava esconder para ninguém ficar lá, passar na frente do microfone e falar, oi, né? Então, tentava esconder, às vezes, algum microfone, deixava do lado e ficava lá por 2, 3 horas, 4 horas, recebendo essa sonoridade. Então, né? Depois disso, tentei identificar algumas marcas sonoras da cidade, sons, por exemplo, que poderiam ser classificados como sons da cidade de Goiânia, né? E aí, me colocando como cidadã goianiense, nesse caso, né? Então, qual o som do caminhão da coleta seletiva, que é específico aqui de Goiânia? Então, ele é um som que marca, de certa forma, é uma marca registrada da cidade, né? Então, vamos tirar esse som. O som do vendedor da pamonha. Vamos retirar esse som, que é característico daqui. Ah, aqui em Goiânia tem um ditado que se fala sertanejo. Não sei se vocês já ouviram falar isso por aí. Então, como que é esse som dessas duplas que cantam na rua, né? Que estão ali buscando por dinheiro ali no ponto de ônibus. Então, todos esses sons eu separei e depois reproduzi esses sons capturados nessas performances culturais sonoras da cidade, né? E reproduzi esses sons no centro da cidade, num dos lugares mais movimentados, né? Que é um hotel que está abandonado aqui ficou abandonado durante um tempo, né? Mas agora eles estão tentando revitalizar. E deixei esses sons sendo reproduzidos ali em loop durante um dia inteiro e fui perguntar para as pessoas se elas reconheciam esses sons como sons de Goiânia ou não, né? E aí a maioria das pessoas que responderam, sim, confirmaram que aqueles sons eram sons característicos da cidade de Goiânia. Então, sons que variavam aqui tem muita, eu não sei em outras cidades como que é isso, mas aqui tem muita pastora ou pastor pregando o fim do mundo em ponto de ônibus. Que o mundo vai acabar, que vai cair um raio na nossa cabeça, assim, muita. Um dos sons que eu mais gravei foi som como esse, né? Então, organizei todos esses sons e realizei uma instalação sonora. Eu não sei se dá tempo de mostrar, é um vídeo que tem 3 minutos com esse som, Morgana. E aí depois queria abrir para a gente conversar, assim, para não tomar também. Acho que dá sim. muito tempo Eu de compartilho a vocês. tela contigo, Thaís, pode ser? Deixa eu compartilhar aqui. Eu tenho que habilitar você? Não, só você compartilhar. Compartilhar som. Aí, Tá em tela cheia aí para vocês? chegou, tá aqui. Então, aqui tem alguns registros do dia, né, da instalação que aconteceu no Grande Hotel, e o som que vocês vão ouvir, aí me digam se vai dar para ouvir os sons, são esses sons que eu capturei, né, e organizei depois de um tempo, fiquei capturando durante meses na cidade, e organizando isso como sons pertencentes da cidade de Goiânia, dessas performances sonoras culturais citadinas aqui de Goiânia. Cerveja de refrigerante, o melhor espetinho da cidade está aqui no espetinho do Buda. É o pica-pau que canta, é o pica-pau, é o urso que canta a música do Michael Jackson. Vila! Então, senhores clientes, vocês que estão nas filas desses caixas aqui, ó, você me faz. Olha, aposta a partir de R$5 o tolete.
O trouxa é 10. Olha a bosta, para fazer sua brincadeira. Olha a bosta. Olha o cocô duro, gente, ó. Olha a bosta. Que Deus ameaçou destruir Goiânia com terremoto várias vezes, 3 anos pra cá. É a torrada selecionada especial, olha que maravilha. 10, faz fila, ingresso 10. Selecionada especial, menina, olha que beleza, olha que beleza. Ingresso 10, 10. Quem vai querer peixe? Traz moedinha, vem pra cá comprar picolé. Tem picolés de frutas, tem picolés de leite, tem sorvete no pote e você leva 6 Na exposição de Goiânia e eu vou cantar animado. Esta princesa pediu, eu mesmo velho e cansado, mas vou mostrar pra Goiânia meu repente improvisado. Aqui um pouco desses sons que foram selecionados, depois mixados, né? E as imagens que vocês viram são as imagens do dia da instalação sonora, né? Com uma série de voluntários que ajudaram, né? No recolhimento das respostas, né? A gente elaborou um questionário para entender se as pessoas o que elas primeiro reconheciam ou não nesses sons, né? Então, a gente tem respostas, assim, variadas e incríveis depoimentos a partir da escuta de cada um, né? Na defesa dessas, então, performances sonoras culturais podem acontecer no cotidiano, e é isso. E me coloco à disposição para conversar sobre isso depois também. Muito obrigada, Thaís, de verdade. Gratidão pela sua fala, trazer sua pesquisa, muito interessante. Até lembrou muito da oficina que a gente fez hoje de manhã aqui também, de capturar os sons e entender a narrativa local, né? Entender quais são os sons que a gente visualiza, né? O lugar. Então, você trazer isso como performance sonora cultural, nossa, expande muito, assim, o nosso pensamento sobre as sonoridades que nos rodeiam, né? E o quanto isso pode ser muito diverso, dar muitas interpretações, muito material para a arte, para a expressividade, para a comunicação. Muito legal mesmo. Show! Agradeço a todas demais, vocês. Gostaria de saber se alguém que está acompanhando no chat gostaria de colocar, fazer uma pergunta, ou vocês também, entre vocês, se microfones assim podem abrir, fiquem à vontade, para a gente também trocar essa ideia, tem uns minutinhos aí, podemos ter uns 20 minutinhos. Eu acho que a Ana Lu deve estar com a gente por aqui, se tiver alguém com alguma questão para as nossas convidadas, participantes, né? Acho que enquanto a gente pensa ali, alguém coloca no chat, coloca esse período de elaboração da questão, eu gostaria muito de trazer assim, um ponto que eu achei que, de alguma forma, ela transita, ela atravessa aqui essas falas. Rena, acho que destacou isso no primeiro momento, agora a Thaís,
que é a questão do ruído, que eu acho que o ruído é uma das... enfim, desde sempre que eu faço essas pesquisas sonoras, a palavra, o conceito, a ideia de ruído, eu acho muito interessante, porque ela tem desdobramentos vários, e que vai para muito além deste som que a gente não consegue identificar, ao mesmo tempo identifica, mas é o contexto que faz com que ele seja um ruído. Não foi à toa, né, de forma alguma, isso eu acredito que esteja bem evidente, que eu chamei mulheres para compor essa mesa, e dentro da sua diversidade, dentro das suas localidades, uma das coisas também que eu sou muito apaixonada pelas sonoridades são sotaques, eu sou uma apaixonada por sotaques, então o fato de ouvir cada uma de vocês falar na sua musicalidade, na sua sonoridade, isso para mim já é um material sonoro excelente, maravilhoso. E voltando a esse lugar do ruído, compor esta mesa de mulheres, e mulheres nas suas especificidades, a Vitória, mulher preta, nordestina, a Rena, travesti, a gente que é da técnica ali, que a gente sabe o quanto que essa questão da mulher na técnica é um rolê, né, de encarar esse lugar, de chegar e bancar e falar, eu sou técnica. Então, eu acredito que a gente causa ruídos, não só os nossos, a gente trabalha não só com os nossos ruídos sonoros, mas as nossas próprias corpas, como é um termo que eu amo, que a Rena usa bastante, a questão da corpa, é também um lugar que, na nossa presença, causa ruídos. Então, acho que essa reflexão, assim, que eu gostaria até de jogar para vocês, em que momento que vocês percebem que estão causando ruídos nos lugares onde vocês trabalham, nos lugares onde vocês se inserem, que momento que acontece o ruído. Então, abrindo aí essa questão ruidosa, né? Para a gente refletir sobre. Bom, alguém quer começar? Acho que só isso que você coloca, Morgana, né? O trabalho da Rena me afetou bastante, assim. Tenho muitos alunos que trabalham com performance, como você, Rena, e me afeta bastante isso que a Morgana colocou também, que é um ruído, assim, para mim, eu estou falando para a Thaís, sempre foi um ruído a minha existência, né? Estar no mundo, assim, não só como no campo profissional, mas como mulher lésbica, como um ambiente totalmente machista, né? Na técnica, como a Morgana coloca, e a gente tenta transformar esse ruído, né? Porque é ruído para quem, né? Também tem isso, né? É ruído para alguns, mas esse ruído para mim sempre foi música, esse ruído para mim sempre foi existir, né? Então, acho que é por aí. Para mim, essa pergunta, assim, de Morgana, veio logo que você fez a pergunta, me veio uma imagem que é aquela famosa do técnico de som, assim, nos festivais sair da mesa, né? Tipo, você entra no palco e ele basicamente sai da mesa, assim. Isso tem acontecido na maioria das vezes, na verdade, comigo, assim, quando tenho ocupado esse espaço mesmo de festival de música, né? Esse espaço mesmo da música, assim, rola esse estranhamento, assim, desde você já chegar para passagem de som, né? E aí já rola esse primeiro ruído, assim, mas na hora das apresentações mesmo, dos shows, assim, é algo que desmotiva total, né? Você está naquele espaço, embora num lugar de poder, né? Com o microfone na mão, enfim, se apresentando para um público que está ali presente, mas essa questão da técnica mesmo é algo que eu tenho esbarrado muito forte na minha caminhada, assim. E principalmente nesse lugar isso, né, da sonorização, da iluminação, né, e residindo no interior, também isso acho que torna um pouco mais complicado, né, porque na capital a gente consegue, por exemplo, em Recife a gente consegue ver algumas mulheres, alguns inclusive coletivos de mulheres
né, de técnica de palco, né, de técnica de iluminação. E isso, né, para a gente que quando está nesse lugar, né, de artista, né, ter essa equipe junto e numa confiança mútua, acho que é muito importante para realmente o trabalho chegar, né? Porque é isso, a técnica é muito importante nesse lugar, né? Principalmente de show, né? Da música, assim, enfim, de teatro. Mas especificamente assim da música, eu tenho encontrado me esbarrado muito forte, né, com esse machismo assim, e muita preguiça e desmotivação a ponto de preferir recuar e de alguma forma focar em formar realmente uma equipe de mulheres, sabe, de pessoas trans, para conseguir dar esse passo assim, né, de ocupar esse espaço assim, porque ainda é muito babado assim, né? Esse é um assunto longo, né? Tipo, tem um grupo de WhatsApp só com mulheres iluminadoras. E aí começa a conversar assim, que equipamento você usa? Ah, legal, legal. Daí alguém fala, gente, hoje passei por uma situação horrível, não sei o que lá. Aí começa assim, ó, tipo, 50 depoimentos de coisas horríveis. Daí passa um tempinho, alguém põe, mas que legal, você sabe usar essa mesa, não sei o que lá. Daí daqui a pouco vem, gente, hoje passei por. Daí vem mais 50 depoimentos. É uma coisa horrível, assim, horrível. De abuso, de machismo, misoginia, tudo que tu pode imaginar. Então tem alguns movimentos, assim, tem alguns festivais que estão priorizando as equipes femininas, que isso é bem legal. Tem, principalmente, não só no Brasil, na América Latina também, o Uruguai é um lugar que faz tempo já que usa as meninas para fazer só festivais com técnicas mulheres. Então, assim, de quando eu comecei, há quase 30 anos atrás, que tipo, cara, eu passei coisa do tipo de estar em Portugal e o cara, eu era chefe da técnica, o cara pedia o que era pra fazer, eu respondia, ele olhava pro cara que trabalhava comigo, ele nem falava comigo. E aí tu, assim, 2 dias indo lá embaixo, comer sanduíche, cerveja com os caras, assim, toda uma paciência que não seria necessária pra você transformar a situação, pra no final o cara tá indo me abraçar, porra, eu precisava isso tudo. Então a gente que tem que se desdobrar sempre pra transformar a situação, né? Às vezes consegue, às vezes não. Mas é complicado, sim. Mas sei lá, a gente vai. Mesmo assim, ainda dentro desse grupo restrito, ainda tem as iluminadoras negras que às vezes não se sente à vontade com algum. Então tem os subgrupos ainda disso, ainda que a gente tá aprendendo também a lidar. Então, cara, eu só espero que a gente consiga. Eu sou otimista em algum sentido. Eu sou sagitário, né? Então, assim, a gente acho que aos pouquinhos vai tentando fazer o nosso papel e. Mas é isso, é se munir de pessoas ao redor que te deem esse suporte, assim. E não é só um suporte, porque vai acontecer treta e aí tem que estar todo mundo no mesmo barco, assim. Não pode deixar o cara desprotegido lá no palco, tem que ter uma rede de suporte, não é só o técnico, é o produtor, todo um entendimento dessas coisas, né? Que rola sacanagem mesmo, os caras somem, dão equipamento que não funciona, isso é bem. Bom, Vitória, fala alguma coisinha pra gente. Sabe o que eu fiquei pensando, Vitória? Já assim, não sei se eu vou já te, né, colocar sobre, mas quando você falou para gente que no segundo convite para fazer o programa da GNT, que você teve que bancar, chegar e falar, não, gente, cordel é uma coisa, repente é outra, e acho que isso também já meio que gerou um ruído, né, de você chegar numa emissora díssima, uma GNT da vida e falar, gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E eu Então, esqueci na hora da fala, eu fui falando, e esqueci de dizer que acabou que o nome do programa mudou. Graças a Deus virou Cordel da Gente. Porque eu falei, gente, o que eu faço é cordel, tá? Não é repente, não. E aí eu tive que bater. Aí, só que, tipo assim, até quando a gente fez as gravações, foi pra edição, e aí a galera mandava da edição pra eu ver, assim, e em todos os arquivos de edição ainda tava lá, repente não sei o quê. Até que um belo dia eu tive que ligar não, mandar mensagem
a direção e dizer, olha, então, vocês precisam resolver isso, porque vai ser feio, não só para a emissora, mas principalmente para mim, que vou estar botando na minha cara, e aquelas, né, explanando o negócio. Mas tipo, eu conversei muito seriamente assim, que, tipo, gente, vamos observar aqui, ó, isso aqui não é legal, vamos mudar o nome. E aí, quando eu expliquei melhor, e aí a galera, não, com certeza. E aí, porque eu alertei para eles que o nome ainda tava lá, né, de repente. Aí eles, desculpa, aí colocou cordel e tal. Mas esse ruído a gente tem que fazer, né, até para abrir os olhos das pessoas também, né, diante das coisas que parecem ser pequenas, mas elas são essenciais, assim, né? São extremamente importantes, é o nome do negócio. Então, ainda bem que eu tive esse lugar de diálogo e de escuta também, né? A galera me ouvia e me acolhia muito, assim, tudo que eu falava. Não é a mesma coisa de você ser cantora e passar o som e falar com o técnico de som e quantas vezes, né? Eu vendo as meninas falar aqui, principalmente a Edra falando, cara, é um ambiente machista num grau, assim, absurdo, quando você quer, tipo, não, isso aqui podia ficar um pouquinho menos grave, um já olha pro outro e diz, como, tipo assim, o que ela tá falando, sabe? Tipo, Mas, enfim, sobre o negócio do programa, deu tudo certo, o nome é Cordel da Gente, tá lá, dá para assistir já. E é um programa lindo, gente. A Vitória, ela fez uma coisa que é genial, assim. Todos os programas falando de um artista específico e todo o texto do programa é em cordel. Ela escreve todos os cordéis. Então, você ficar sabendo da vida do artista, do poeta, já é maravilhoso. Você ficar sabendo o formato de cordel é mais lindo ainda. Então, assim, gente, sério, é uma obra maravilhosa mesmo, assim, é admirável. E a gente percebe a questão da música, da musicalidade no cordel, ali na composição da Vitória. Então, isso é demais, né? Para a gente pensar, eu acho que também o legal dessa mesa foi pensar na música, nas sonoridades, mas também nessa coisa da palavra, né? Como que a palavra traz a música, né? Ou a musicalidade. A Vitória falou muito dessa questão da métrica, enfim, acho que tem essa coisa técnica também da escrita que é admirável, né? Muito interessante, assim. E tem aqui, acho que uns 5 minutinhos aqui para a gente encerrar. Eu vou passar a palavra para cada uma de vocês para né, dar esse desfecho, mas ainda com uma perguntinha assim de o que vocês estão produzindo agora ou projetos futuros, como é que tá a música e as sonoridades na vida de vocês agora e numa perspectiva assim, né, pensando num lugar até meio otimista depois de uns domingos aí, né? Então, assim, como é que tá a questão de vocês com a relação com a música e as sonoridades e também dar esse desfecho aí. Já aproveito e quero agradecer novamente a todas pela participação e é isso, gente. É por ordem? Pode ser. Aí, gente, ordem aqui, mas enfim, né? Mas já que você abriu o microfone, tá? Ave Maria. Não, queria agradecer, gente. Obrigada. Tô lá no Instagram. Toda segunda-feira tem uma poesia nova. Vitória Rodrigues. Tô produzindo também. Agora tô começando. Voltei a ensaiar de Cabrobró, que é a cena que a Morgana falou. Em breve pretendo lançar a peça que eu escrevi, mas aí depende de edital, só que agora, se Deus quiser, os editais vão se abrir ainda mais, porque os caminhos vão se abrir, axé. E ano que vem a gente vai vendo livro, talvez, música. E música, por que não música? Mas eu queria agradecer, um prazer, uma honra trocar com vocês, foi uma delícia. Muito obrigada, Morgan. Obrigadão, Vitória.
Sou eu, aquelas. Morgana, muito obrigada, te agradeço, assim, muito feliz desse nosso reencontro, também junto com a Edra, aqui, né, nesse reencontro, e junto com as meninas também, Vitória e Thaís, esse primeiro contato. Espero que a gente possa se cruzar em outras encruzilhadas, em outros territórios. E falando um pouco aí sobre projetos, eu sou a gata, eu adoro um projeto. Vocês têm uma coisa que é um projeto novo. Aí fica tudo na minha cabeça. Aí quando chega o momento de ir botar pro papel, né, pro negócio se tornar real, assim, é mais gostoso ainda, né? Assim, a gente poder sonhar, ter essa possibilidade de sonhar, é muito incrível, né? E a arte nos proporciona isso, sonhar. E aí eu tô indo agora, daqui a algumas semanas, para Santa Catarina, e aí vai ser esse reencontro também, né? Depois de quase 5 anos fora, assim, e tô muito nesse lugar de pesquisa, assim, sabe? De entender, de reentender, né? Porque acho que a cada nova experiência, assim, né? A cada novo contato, a gente, enfim, se conecta de outra forma, né? Com o território e com as sonoridades, principalmente, desse território, assim. Tenho pesquisado muito um mestre chamado Gentil Dorocongo, que foi um mestre de Cacumbi, da ilha, e que traz a embolada. Né, tem um disco que foi lançado recentemente, assim, né, dele, e aí ele traz, né, falando uma música tocando embolada, assim, né, junto com o Orocongo, né, que é esse instrumento de Cabo Verde, que ele tocava, assim. Então, eu tô muito nesse lugar, assim, de buscar essa sonoridade, de trazer mais para perto do meu trabalho, de fato. E aí, ano que vem, vou ter a minha primeira experiência enquanto diretora, num filme roteirizado por mim, e aí vou dirigir, também com patrocínio do digital, né? Então isso é muito massa. E aí pensando muito nessa questão da sonoridade, né? Como desenvolver mais esse lugar de pesquisa mesmo, né? Dessa estética do audiovisual e do videoclipe, né? Da música enquanto imagem. E quero muito agora, inspirada por Vitória, também botar as minhas poesias em jogo. Quero muito fazer uma publicação das minhas poesias e também, enfim, produzir isso também, né? Enfim, para as redes, assim, né? Porque é uma forma que a gente tem que sempre enfim, se adaptar. E eu sou bem distante, assim, pelo menos de criação de conteúdo, assim, para a internet. Mas, enfim, vai que, né? Mas eu quero muito essa coisa da publicação, assim, do papel também, porque eu acho que a própria grafia, né, que eu tenho pensado, assim, né, dos desenhos, das palavras também, eu acho que já dá essa questão do ritmo, né, da sonoridade para quem lê também, né? Consegue criar uma dinâmica de leitura, assim, né? Mais ritmada. E é isso. Muito obrigada. É nóis. Nas redes eu tô no Instagram, @Costa da Rena. E também tem um canal no YouTube, que tem vários trabalhos lá de audiovisual produzido nesses últimos anos. É nóis. Obrigada, Rena. Maravilhosa. Também queria agradecer. Eu acho que sempre que a gente escuta como as pessoas chegam nesse lugar e suas experiências, a gente enriquece um pouco a nossa também, abre novas janelas para questionar nossas próprias coisas. Eu continuo aí fazendo muito infantil, muita trilha para infantil, que é uma coisa que eu gosto. Eu sou boa disso aí, trilha para infantil. Continuo com dança, teatro, cinema, documentário, fazendo trilha, fazendo espetáculo, som, luz, projeção, viajando bastante com Homens Pink, que é um espetáculo que eu gosto bastante, do Renato Tunes, que fala sobre isso, sobre os homens que estão ficando na velhice gay. Adoro. Mas aí, com a síndrome pós-pandemia, sempre com aquele negócio do pra quê, pra quem, o que realmente a gente consegue transformar agora, o que realmente interessa, né? Teve várias montagens que eu participei, assim, que pré-pandemia era 300 mil coisas e sobrou uma cadeira, porque parece que algumas coisas não fazem mais sentido, né? Então eu acho que esse é um momento importante de reencontrar. Mas também tô com a paciência de que vai vir, né? Eu acho que a gente tá também cansado, né?
dessa realidade um pouco. Acho que tá todo mundo, o ritmo de trabalho é outro agora, acho que a gente tem que aceitar um pouco para reconstruir. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que nunca marcou mesa, né, de iluminação, jamais botei uma fita crepe dizendo isso e aquilo, e agora depois da pandemia, tipo, não lembro mais onde estão as coisas. Acho que isso é um sinal de que alguma coisa mudou também, então acho que a gente tem que ser paciente com isso, mas ao mesmo tempo não perder a luta, né? Não perder o foco da luta. E é isso. Estarei aqui para quem precisar, tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma coisa. Estamos sempre à disposição aqui. Infelizmente no sul, não sei por que tu tá voltando pro sul, inferno, mas com muita vergonha de estar em Santa Catarina, mas estamos na luta. Obrigada, Edra. Muito obrigada. Gratidão enorme pela sua presença aqui. Estamos na luta aqui em Goiás também, viu, Edra? Ai, ai. Então, quero agradecer, Morgana, pelo convite, agradecer Edra, Vitória, Rena. Fiquei muito feliz em poder participar aqui hoje. Eu deixei no chat a indicação de 2 coletivos de mulheres que trabalham com fotografia e iluminação para cinema, que aí tem muitas mulheres nesse Instagram, né, que trabalham, e também pessoas transgênero. Então, fica aí o convite, quando vocês precisarem de mulheres na técnica, estão aí disponíveis, né? Se quiserem indicação também para as áreas técnicas, quando tiver alguma coisa por aqui, Centro-Oeste, Goiás, podem entrar em contato comigo também. Meu Instagram é @thaissoncinema. E muito obrigada, gente. Espero que a gente possa aprender e ouvir cada vez mais, né? Escutar cada vez mais, na verdade. Ótimo. Gratidão, gente. Muito, muito, muito obrigada novamente. É isso, né? Façamos os ruídos, espaço para escuta também, né? Que a gente possa abrir, se escutar cada vez mais. Fico muito, muito feliz pela existência dessa mesa, por esse momento ter acontecido. Realmente pensei em pessoas muito queridas e admiráveis para estar aqui, e eu tenho certeza que esse momento aconteceu. Gratidão mesmo. Obrigada de coração. Podemos, a Ana Lu vai encerrar. Ana Lu, a gente já encerra por aqui. Sim, queria agradecer também, gente, adorei, aprendi um monte de coisa, né? Muito, excelente combinação, Morgana, você está de parabéns, adorei essa coisa dos sotaques, né? Desses diferentes ritmos de fala e de pensamentos, enfim, tudo muito redondo, muito legal, parabéns, meninas. Então, vou encerrar. Beijos. Beijo, gente. Tchau.